Boa noite oficialmente, pessoal. Sejam aqui no horário, então vamos iniciar. Enquanto isso, os demais participantes vão entrando aí. Bom, temos aqui, imagino, o Felipe perguntou se a reunião ficará gravada. Provavelmente, Felipe. Inclusive, Pati, você está como host, certo, Pati? Exatamente. Você vai colocar para gravar, então, para nós, por Sim, favor? vou colocar. Já está gravando. Ok. Então, pessoal, a reunião ficará gravada. Depois vocês podem ter acesso, tá? A gente manda essa gravação, o link da gravação para vocês por e-mail. Deixe-me me apresentar rapidamente, né, a vocês, principalmente para quem não é aluno, né, quem é um convidado externo. Eu sou Carolina Salvo, pessoal, tem aí a minha mini bio para vocês aí, né? Eu sou psicóloga, especialista em carreira e liderança. Então, são as duas áreas que eu mais gosto de atuar, carreira e recursos humanos. Bom, na Newton, eu sou especialista em carreiras, né? Atendo aos alunos, faço todas essas orientações de currículo, de preparação para os processos seletivos, planejamento de carreira, transição de carreira, reinserção de mercado. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer, faço com muito carinho. Fora da Newton, eu trabalho diretamente com recursos humanos, implantação da área de RH e o famoso recrutamento e seleção. Então, hoje acho que essa minha vivência, né, nesses dois campos, vão contribuir muito aqui para vocês, tanto o recrutamento e seleção quanto em carreira. Lá fora, como eu costumo dizer, né, eu sou recrutadora, eu sou aquela que avalia. Hoje eu estou aqui como orientadora. Então, a intenção é passar para vocês aqui, pessoal, o que eu vivencio mesmo, a minha prática em recrutamento e seleção. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como elaborar um currículo atrativo. Bom, gente, é um tema que dá pano para manga, né? Tem muita dúvida, a gente sempre tem muitos questionamentos. Mandem as dúvidas aí no chat, vou tentar responder a todas, caso a gente não consiga, depois a gente responde para vocês de forma individual, tá? Nós vamos aí, no decorrer do workshop, deixar para vocês os nossos contatos, vamos mandar link para vocês preencherem e receberem certificado, enfim, tá? Bom, então, mais uma vez, sintam-se à vontade, né? Essa sala aqui virtual é de vocês, aproveitem bastante, tá? Podem ficar à vontade para perguntar, só peço que perguntem aí no chat, tá? Pessoal, nosso horário, nós finalizaremos às 19h15, tá? Porque, inclusive, tem muito aluno aqui que vai ter aula daqui a pouquinho, né? Bom, coloquem aí para mim rapidinho, pessoal, quais são as áreas de vocês? Devo colocar todas as minhas experiências? O Alice já mandou uma dúvida aí, tá? Segura aí só a dúvida, Alice, espera aí que eu já respondo. Vamos lá, as áreas de vocês, rapidão, pessoal. Enfermagem, pedagogia, odonto, direito, contábeis, psicologia, farmácia, financeira, arquitetura, engenharia civil, psicopedagogia, engenharia de produção, engenharia mecânica, psicologia e RH, engenharia mecânica, elétrica, processos gerenciais, pedagogia, controle e automação. Muito bem, olha só que legal. Então, nós temos aqui áreas super diversas, né? Isso é ótimo, tá, pessoal? O que eu vou tratar aqui sobre currículo com vocês vai auxiliar todos vocês de todas essas áreas, por mais distintas que sejam, e também para todos os níveis profissionais, tá? Independente do nível de senioridade, ou seja, para você que ainda um profissional sem experiência, um estudante sem experiência profissional, ou para você que já tem aí uma carreira construída, tá? Vamos lá então, né, gente? Olha só, deixa eu passar aqui. Vamos lá. Apresentando rapidamente o ecossistema do Carreiras, para quem ainda não conhece, não perca mais tempo, acesse a plataforma com o seu RA, sua senha, e aí você vai ter acesso a todos esses serviços aí do Carreiras, tá? Você vai saber de tudo isso aí com maior profundidade, tem muito conteúdo lá. Tudo que nós vamos tratar aqui, pessoal, tem lá na plataforma. Então, dentro das trilhas de carreiras, vocês conseguem todo esse conteúdo.
tudo sobre elaboração e reestruturação curricular, tá? Precisa de modelo de currículo? Lá tem. Embora nós passaremos aqui essa informação, lá tem também, tá? Então, acessem a plataforma e aproveitem os conteúdos lá. Esse aí é o nosso ecossistema de serviços. Detalhe, é gratuito para vocês, alunos e ex-alunos. Então, aproveitem, pessoal, não percam tempo, tá? O nosso slogan, né, de quem se prepara não para, ele é prático, é real, tá? Quanto mais preparado você está, mais chance você tem de trabalho, emprego e renda, tá? Bom, então vamos lá. Olhem só, pessoal. O foco, ele tem tudo a ver com a atratividade curricular. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está querendo reestruturar ou mesmo estruturar, construir um currículo, é pensar no foco. Quando você não tem foco, aí o seu currículo, ele vai refletir isso para o mercado e provavelmente você não vai conseguir boas oportunidades. Tá? Então, se eu for perguntar, com certeza tem muita gente aí que vai me falar que já entregou milhares de currículos e não foi convidado para nenhuma entrevista, né? Isso acontece? Sim, tá? Vamos então refletir aqui nessa famosa frase aí que, inclusive, eu sou muito fã do Walt Disney, né? O Walt, né? Como lá na Disney eles o chamam de Sr. Walt, né? O Sr. Walt no filme Alice no País das Maravilhas, cita essa frase, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí, gente, é exatamente isso. Sabe aquela coisa assim, Carol, eu já mandei vários currículos e não sou chamado para os processos seletivos? O problema está comigo, né? O problema é que eu não sou um bom candidato para a vaga. Não é isso, tá? A maioria das vezes, o que acontece é que o seu currículo não é atrativo, não chama a atenção. Então, vamos aqui conversar algumas questões específicas dessa área de recrutamento e seleção. Quem faz recrutamento e seleção, pessoal, é muito atarefado. O processo seletivo é algo muito importante dentro de uma organização. Contudo, ele é apenas uma parte, principalmente do RH como um todo. Ele é um pequeno pedacinho, ele é um subsistema da área de recursos humanos. O sujeito lá de RH, ele é super ocupado. Então, é por isso que muitas vezes você não recebe retorno dos processos seletivos, porque ele deixa passar batido. É claro que falta controle, mas tem empresas e empresas. Tem empresas mais estruturadas, em que faz parte do processo seletivo o retorno para o candidato, e tem empresas menos estruturadas, que passa batido mesmo e o candidato fica sem saber o que está acontecendo. Aí acaba que o candidato desiste, né? Bom, então é importante entender que os processos seletivos acontecem de forma muito ágil. Então, se o seu currículo não é atrativo, ele vai passar batido. Se o seu currículo é apenas mais um, ele provavelmente não vai ser visto direito. Outra questão, como o processo seletivo é muito rápido, o profissional de recursos humanos vai ter pouco tempo para fazer esse processo, tudo é muito corrido, ele provavelmente vai ter 30 segundos para analisar seu currículo. Ou seja, ele vai bater o olho. Ele vai passar o olho ali e ver que o seu currículo não está atrativo. Ele vai passar o olho e vai ver que você não atende às habilidades técnicas. Ele vai passar o olho no seu currículo e vai ver que não tem as palavras-chave. Aí ele vai descartar seu currículo. Processo seletivo, gente, é o seguinte: eliminação e seleção, o tempo inteiro. E o currículo é a primeira parte disso. Então, o seu currículo tem que ser muito objetivo, focado. Qual é a vaga que você pretende? Tem que estar o nome da vaga. Não adianta você colocar assim, por exemplo, vendas, negócios de engenharia. Não adianta. Não adianta colocar assim, recepção, atendimento e estágio. Não adianta. Você tem que ser focado, então você tem que saber exatamente o que você está procurando. Aí eu sugiro a vocês, caso vocês estejam com dificuldade, Carol, estou em transição de carreira, estou fazendo casos específicos, entrem lá nas trilhas e verifiquem qual é a trilha legal para você fazer, para te ajudar nisso, tá? Porque hoje nós não vamos ter tempo de discutir aqui casos muito específicos. Bom, quais são as palavras-chave? Nayara, né, tá perguntando. As palavras-chave são palavras da sua área de atuação.
Então, se eu hoje for estruturar um currículo meu para a área de recursos humanos, eu vou escrever subsistemas de RH, testes psicológicos, o nome dos testes, entrevista por competência, tudo que tem a ver com a minha área. Se eu for escrever um currículo, montar um currículo para um processo, por exemplo, de especialista em carreira, como eu sou na Newton, eu vou ter que voltar a essas palavras-chave para a área, tá? Então, aí eu vou ter que colocar, por exemplo, carreira, coaching, treinamento, desenvolvimento e por aí vai, tá? Quem está formando agora, por exemplo, na área de enfermagem e não tem nenhuma experiência, quais palavras-chave usar? Gente, a vaga, ela sempre vai ter os requisitos. E aí você vai verificar quais são os requisitos. Ah, Carol, mas eu estou enviando meu currículo para um hospital, não tem uma vaga aberta em específico. Ok, você está enviando para qual área? Então, vamos pegar aqui o exemplo da Amanda, que é de enfermagem. Qual vai ser a área? Você está querendo um CTI neonatal? Você está querendo um CTI adulto? Você está querendo um PA, uma unidade de internação? O que você está querendo? CME, né? Eu quero unidade de internação, eu fiz estágio já nessa área e tudo mais. Ok, você vai colocar as palavras-chave daquela área. Se você vai, por exemplo, para um CTI, quais são as palavras-chave naquela área? Né? Eu não sei aqui especificamente os termos técnicos, né? Mas com certeza vai ter algum equipamento específico que você vai precisar de usar. Por exemplo, expurgo, né? E por aí vai, tá, gente? Palavras da área. Se você é de pedagogia, com certeza você vai citar alguma fundamentação teórica que você segue. Por exemplo, eu gosto da filosofia de Paulo Freire, né? E por aí vai. No meu caso, se você vai para uma vaga de psicologia hospitalar, você pode colocar a corrente psicológica que você segue. A minha corrente é a psicanálise freudiana, tá? Por exemplo. Carol, vejo dificuldade em processos gerenciais pelo fato do curso ser amplo. Ah, pois é, Taimara. A gente tem processos gerenciais, gestão de recursos humanos, psicologia, direito, administração, que são cursos coringas. É por isso que tem que focar. Então, tem que escolher uma área, tá? Nós vamos caminhar mais, e aí algumas dessas questões vão ficar um pouco mais claras para vocês. O fato é, a área. Se você não deixar essa área muito bem delimitada, você vai ter dificuldade. Exemplo, um aluno falou para mim, isso há uns 2 anos atrás, na Newton. Carol, eu mandei 564 currículos e eu não fui chamado para nenhum processo seletivo. O cara, ele planilhava para onde que ele estava mandando o currículo. Ele não foi chamado para nenhuma entrevista. Ele falou: o problema é que eu não presto para o mercado. Ele me disse isso. Falei: eu acho que você está enganado. O problema não é o mercado, o problema é a estratégia de busca. Mas vamos analisar esse currículo. O currículo é a peça principal, é a inicial. E aí, gente, reestruturamos o currículo. Em 15 dias, ele conseguiu 3 entrevistas e ele foi selecionado em uma empresa. Então, assim, pela prática, o currículo manda muito, tá? Se tiver alguma dúvida aí, Paty, que passa batido, você me chama aqui. Bom, sou bióloga, quem colocou aqui? Peraí. Rapidinho. Marina, sou bióloga e enfermagem será a segunda graduação. Posso te procurar para a gente conversar? Pode, Marina, pode procurar, tá? A Paty vai colocar os contatos aí, tá bom? Bom, gente, então, é importante focar. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você procura qualquer coisa, você vai encontrar qualquer coisa, ou você não vai encontrar nada. Então, eu não sei o que é pior, né? Então, sigamos aqui, ó. Vamos para as nossas dicas de ouro aqui. Primeira coisa, pessoal, para que serve um currículo? Para que serve? Então, é muito importante a gente entender aqui essa questão central. O currículo, ele é um anzol. O currículo é uma isca. Aí eu ilustrei aí, ó, como um anzol e os peixinhos. As vagas são os peixes. E o seu currículo é o anzol. A intenção do seu currículo é fisgar as vagas, atrair a atenção do sujeito que está fazendo a seleção. Esse sujeito que está fazendo a seleção pode ser um cara super bem preparado, que já trabalha com recrutamento e seleção, ou pode ser, por exemplo, nas pequenas empresas, um profissional da sua área. Exemplo, uma clínica de fisioterapia não tem um setor de recursos humanos estruturado. O próprio fisioterapeuta, que é o responsável técnico, o dono, está fazendo a seleção para um acadêmico de fisioterapia.
Ele não tem as técnicas de recrutamento e seleção. Aí é que seu currículo tem que ser bom mesmo. Porque como é que você vai chamar a atenção desse moço que não está acostumado a fazer processo de seleção, tá? Quando a gente já trabalha na área, a gente usa de uma série de técnicas para a gente fazer essa seleção mais assertiva, mas a gente se depara com profissionais despreparados aí no mercado para seleção. E aí é que a gente tem que estar como candidato mais estruturado mesmo para poder participar, chamar a atenção desse profissional e conseguir participar dos processos. Pessoal, o que acontece? O seu currículo, na verdade, o que o seu currículo faz, a função do seu currículo, é fazer o seguinte, falar assim, ó, eu tô aqui, as minhas habilidades técnicas são essas. Então, um exemplo aqui, ó, olá, Newton, eu sou Carol, aqui está a minha formação, essas são as minhas experiências profissionais, ou, olá, Newton, eu sou Carol, essa aqui é a minha formação em curso, não tenho experiências na área, mas estou almejando uma vaga de estágio na área X, ok. Ou, olha aqui, eu estou batendo na sua porta, Newton, estou te pedindo uma oportunidade como especialista de carreiras, porque eu sei fazer isso. É isso que o seu currículo faz. Essa é a intenção dele, nada mais. É por isso que a gente não deve colocar, por exemplo, habilidades comportamentais no currículo, como, por exemplo, eu sou muito comprometido, voltado a resultados, dinâmico, nada disso, tá? São sempre informações técnicas. O currículo, ele é uma peça publicitária sua, e é uma peça fria. Então, entenda, é por isso que o seu currículo não pode ter milhares de páginas. O seu currículo precisa ser sucinto. Aí, vou fazer uma pergunta aqui para vocês me responderem no chat. Me respondam, pessoal, para que vocês assistem a um trailer de filme? Me digam aí. Trailer de filme, para quê? Jussara, começou mais cedo? Não, 6h30 nós começamos. Vamos lá, olha lá, ó, para ver se interessa. Para ver do que se trata o filme, para ver se você vai ter interesse em assistir. Isso mesmo. Para ver se o conteúdo é atrativo. E isso para saber o assunto principal do filme. Gente, o seu currículo é um trailer de filme. É isso. Quando eu, Carol, recrutadora, pego um currículo, eu vou analisar assim, deixa-me ver um pouquinho desse trailer. Opa, esse trailer está muito interessante para mim, então eu preciso conhecer um pouco mais dessa história. Aí é o momento em que eu vou te ligar e te convidar para um processo seletivo. Então, o seu currículo, ele precisa ser como um trailer de filme. Imagina como ele tem que ser interessante. Concordam? Então, vamos lá. Sigamos aqui. Olhei. Ele precisa, então, ser a isca perfeita. Aí eu coloquei aí um imã, né, gente? O seu currículo ele tem que atrair as oportunidades. Carol, como que eu vou saber se o meu currículo está atrativo? Se você encaminha os currículos para as empresas e você não é chamado para processo seletivo, seu currículo não está atrativo. Não está atrativo. Aí, outros 500 são você participar dos processos seletivos, que aí, como o próprio nome diz, é um processo. Também tem que estar muito preparado para isso. Mas a primeira coisa é o seu currículo conseguir abrir essas portas no mercado. Se você não está sendo convidado para entrevista, o seu currículo não está bem estruturado, ele não está sendo estratégico, ele não está cumprindo a função dele. Bom, como eu disse para vocês, o currículo é uma peça publicitária. Então, é o currículo quem faz o seu marketing pessoal. É o seu marketing profissional por meio do currículo. Ou seja, é um erro quando você não tem cuidado ao elaborar o seu currículo e pede para alguém estruturar, fala assim, faz um currículo para mim, coloca isso aí. Aí a pessoa vai digitar lá no Word, vai cometer erros e tudo mais, e aí o que vai ficar manchado é a peça publicitária. Então, não cometam esse erro, tá? Não peçam para outras pessoas fazerem, não peça para fazer numa lan house, nada disso. Não pega currículo comprado de papel e preenche, isso não é utilizado mais, não façam isso. Então, você mesmo tem que revisar essa peça publicitária, tá? Bom, diferencie-se. Vejam aí esses dois currículos, pessoal. Um é comum, o outro é inovador. Vejam só, esse aí do primeiro, ele é em preto e branco,
O layout cheio daqueles pontinhos dos marcadores, né? Que às vezes a gente fica vidrado nesses marcadores. Então, ele está com marcadores e tudo mais. E é um currículo já ultrapassado. Ô, Paty, se você conseguir silenciar os microfones para mim, deixa eu ver se eu estou como co-host aqui. Não estou conseguindo enxergar muita coisa aqui na minha tela, não, Paty. Bom, quando a gente apresenta um currículo desse aí, em preto e branco, etc., pode apresentar duas questões. Você está desatualizado, você não consegue trabalhar o layout do seu currículo. E outra coisa, você é um profissional provavelmente mais conservador e mais tradicional. Você tem um pouco de medo de inovar. Não tenham medo. Até coloquei os foguetinhos aí. Olhem só, pessoal, olha que gracinha esse currículo azul. Esse currículo é um currículo muito inovador, porque ele é um currículo que utiliza infográfico. Notem aí, tem aí as experiências profissionais como uma linha do tempo, tem aí as competências técnicas, e aí as competências técnicas com infográfico, e tem aí embaixo tecnologias. Bom, a gente fazia currículo escrito assim, informática, né? Hoje a gente não utiliza mais essa palavra, esse termo já está obsoleto. A gente utiliza tecnologias, tá? Sigamos. Como fazer um currículo inovador? Gente, a primeira coisa para dar um tchan no seu currículo é trabalhar no layout. Duas questões: conteúdo e layout. O conteúdo do seu currículo é tudo aquilo que você descreve, são todas as informações. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns erros mais comuns, tá? Que vai aí dar um norte para vocês e vou responder algumas dúvidas mais frequentes. Mas pensem bem, dois pontos que vão estabelecer o sucesso ou o insucesso do seu currículo: o conteúdo e o layout. Conteúdo, então, os seus dados pessoais, e aí, gente, não se usa mais número de documento no currículo, tá? Não se coloca filiação, nada disso. Outra coisa, não precisa ficar escrevendo assim, telefone, 2 pontos. Basta você colocar o número do telefone. Hoje em dia, o que é muito usual? Ícone. Coloca o íconezinho do WhatsApp. Aí o recrutador, ele já vai bater o olho e falar assim, opa, esse telefone aqui também é Zap. Posso mandar uma mensagem. Os processos seletivos hoje estão praticamente 100% online. Então, quais são as nossas ferramentas de comunicação? E-mail, ferramentas de transmissão, que aí a gente tem Google Meet, o próprio YouTube, Zoom, como a gente está usando aqui, né? E nós temos o WhatsApp. Então, o recrutador, ele vai te mandar mensagem, o recrutador, ele vai te mandar e-mail. Hoje, a gente não tem nem o costume de ficar ligando para o candidato. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Sabe como eu mando mensagem? Por exemplo, o Jadson tá aí, né? Tô vendo o nome dele aqui. Olá, Jadson, boa noite. Eu sou Carolina, recebi seu currículo para a vaga X. Gostaria de receber o seu vídeo currículo. Aí daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Quando o Jadson me mandar o vídeo currículo, eu vou falar para ele: Jadson, recebi seu vídeo currículo com sucesso, gostaria de agendar uma entrevista com você. Pode ser amanhã no horário X? Acabou. Pronto. Tá feito o meu contrato. Eu já vou ter informação do currículo do Jadson e eu já vou ter o vídeo currículo do Jadson, que é uma forma de eu substituir aquele contato inicial por telefone, porque mais do que aquele contato onde eu escutava só a voz, eu vou visualizar o candidato. Eu vou ver a forma como ele se comunica, se ele fala corretamente ou não, se ele fica extremamente nervoso na hora de gravar o vídeo. Esses dias eu pedi para uma candidata um vídeo currículo, ela falou comigo assim, cara, eu sou muito tímida, não estou conseguindo gravar o vídeo, tem outra coisa que eu possa fazer? Não tem. É gravar o vídeo. Falei com ela, não, é o vídeo currículo mesmo. Outro dia eu solicitei um vídeo currículo para um candidato, ele falou comigo assim, o que seria um vídeo currículo? Eu falei, eu sugiro que você dê uma pesquisada na internet. Como que eu, gente, vou ensinar para o candidato a fazer o vídeo currículo? Então, já se preparem, tá buscando estágio, tá buscando oportunidade de trabalho, não vacila no WhatsApp, não vacila no telefone, porque você vai receber esses contatos. Fique por dentro desses termos que são utilizados e não se assustem com o fato de o recrutador mandar uma mensagem no WhatsApp. Não se assustem, isso é comum. Aquele tempo passado, sabe, de a gente ficar ligando, explicando as coisas da vaga, já passou. Hoje está tudo muito automático, inovador e tecnológico. Então, já entendam essa nova realidade e já se adaptem a isso. Bom, conteúdo do currículo, então.
coloque seus dados bonitinho, e aí, inclusive, pessoal, dentro das trilhas de carreiras, nós temos lá a trilha de reinserção de mercado. Dentro dela, tem uma atividade denominada estruturação e reestruturação curricular. Nela tem 3 tópicos, A, B e C. No tópico B, vocês têm todo o tutorial do que deve conter um currículo. Aí eu até retorno um pouquinho aqui a tela. Vou voltar aqui, ó. Olha só. Nesse aqui vai ficar mais fácil para vocês verem. Tem todo esse passo a passo aí, tá? O nome, os dados, o que colocar no objetivo, como descrever esse objetivo, como descrever as experiências profissionais, experiências acadêmicas, etc. Tá? Lá dentro das trilhas, reinserção de mercado tem essa atividade. Bom, segunda coisa é o layout. Se você der uma olhadinha, uma avançada, você vai entrar no Canva. Não é o Canvas que vocês utilizam na universidade, é o Canva. Tem até a galera de pedagogia e letras. A professora Ana Paula já trabalha o Canva com os alunos. O Canva é uma ferramenta de designer super, super top. Se der tempo, eu vou mostrar aqui para vocês. Gratuita a ferramenta. É como se fosse uma rede social que você vai ter que fazer um login, criar sua conta, fazer um login, né, direitinho, com o usuário e a senha, e aí você vai procurar um modelo de currículo que tenha a ver com você. Ok, Carol, como que eu vou escolher um layout? Primeira coisa, o currículo é o quê? Uma peça publicitária sua, então ele tem que ter a sua cara. Não necessariamente a sua foto, mas ele tem que expressar você, as competências técnicas. Ok, eu sou psicóloga, eu não faria um currículo verde fluorescente, alaranjado, com nenhuma cor chamativa, porque não é o meu estilo. E eu não acho que converse, que combine com a minha área de atuação. Eu faria um currículo mais sóbrio. Direito, mesma coisa. Administração, engenharias, letras, que mais? Acho que citei mais ou menos. Saúde, humanas. Exatas. Agora, pedagogia. Um currículo com um pouco mais de cor, com algumas figuras, com lápis, é interessante, mostra criatividade. Na pedagogia, você vai precisar disso, tá? Arquitetura e urbanismo. Aí a gente já pode pensar em portfólio. O seu currículo é o seu portfólio. Então, você vai poder usar e abusar da criatividade, cores, formas. Isso é fantástico. Ok, pense nisso. Um modelo que tenha a ver com você, que te represente e que converse com a sua área de atuação. Imagina, estou recebendo uma série de currículos de direito e os currículos estão super chamativos. Não é o que o recrutador espera encontrar, ok? Então, pense nisso. Aí está o site para vocês, canva.com. Dando tempo aqui, deixa eu ver, pode ser que dê tempo, eu mostro ele para vocês, tá? Bom, falamos sobre o currículo convencional, né, gente? Que é o currículo digitado, ok, bonitinho. Esse currículo convencional, ele vem, não é de hoje, ele é lá, a gente tem registro de currículo do Antigo Egito. Como que funcionava? Os profissionais registravam em papiro, em pedras e tal, as suas competências. Então, eu sei lapidar a pedra tal com a ferramenta X. Então, eu sou apto para construir uma pirâmide tal, de tal porte, menos complexa, mais complexa, porque eu sei trabalhar com isso, eu domino tal ferramenta. Vejam que legal. E isso veio nos acompanhando aí, né? Então, a gente hoje tem ainda esse currículo tradicional, só que, principalmente, diante do cenário pandêmico, veio fortemente o vídeo currículo. O vídeo currículo já era uma ferramenta utilizada, pessoal. A gente já trabalhava com vídeo currículo há um tempo. Então, há uns 5 anos atrás, nós, na área de recrutamento e seleção, começamos a utilizar essa ferramenta para testar a criatividade, a desenvoltura dos candidatos e também para ver o nível de familiaridade com a tecnologia. Por quê? Quem não tem familiaridade, quem não tinha, não conseguia gravar. Eu não sei gravar. Eu não sei mexer no celular. Eu não tenho esses aplicativos de mensagem, que hoje o mais utilizado é o WhatsApp, mas hoje a gente tem Telegram também e tal. Até pouco tempo atrás, as pessoas não utilizavam esses aplicativos para isso.
E as pessoas, então, eram avaliadas nesse sentido. A gente fazia questão, nós de recrutamento e seleção, de avaliar como é que era a intimidade do profissional com a tecnologia. Hoje, isso virou praticamente regra. Independente da sua idade, da sua área de atuação, independente. Não tem condição de você não conseguir gravar um vídeo currículo. É esperado que vocês, universitários, saibam o que é um vídeo currículo. Não é aceitável a gente fazer um processo seletivo, pedir para você, acadêmico, encaminhar um vídeo currículo e você perguntar: mas o que é um vídeo currículo? Isso não é aceitável. É algo básico. É a mesma coisa de você perguntar assim: mas o que é um currículo vitae? Que é o currículo comum que a gente utiliza. Uma coisa é a gente falar assim: eu gostaria de receber seu currículo Lattes. Isso aí vai ser, assim, raridade, pessoal, só se vocês estiverem concorrendo à vaga de docência. Caso contrário, não vai ser solicitado o currículo Lattes. É uma plataforma, o Lattes, onde você insere todas as informações. Aí já é um outro modelo curricular com a finalidade principal de docência, pesquisa, etc. Aqui a gente está falando do currículo vitae, que é para bater na porta do empregador, solicitar para ele um estágio, solicitar uma oportunidade de trabalho, um emprego fixo, um emprego de carteira assinada, tá? Então, junto com esse currículo convencional, a gente precisa saber elaborar também o vídeo currículo. O vídeo currículo, ele é curto e ele exige da gente uma desenvoltura frente às câmeras. Carol de Deus, como é que eu gravo um vídeo currículo? Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas você tem que treinar. Então, eu coloco aí para vocês, ó, treine gravar o vídeo currículo. Esteja um passo à frente. Olha que inteligência de um candidato essa semana. Falei para ele, gostaria de receber seu vídeo currículo e tal. Claro, em instantes. Falei, tá bom, vamos esperar, né? Esse instantes dele deve demorar um pouco. Então, ele me manda o vídeo currículo. Eu falei, peraí, ele me encaminhou. Claro que ele me encaminhou, ele já estava pronto. Ele falou assim, Carolina, me perdoe o bom dia. Isso já era tarde. Ele falou assim, me perdoe o bom dia, porque eu já tinha o vídeo preparado. O cara já tem um vídeo currículo pronto. Por quê? Está participando de processo seletivo, e aí ele já está deixando um vídeo currículo padrão. Inteligência. Ah, Carol, mas eu não deveria adaptar o vídeo, o currículo, assim como o currículo para cada vaga? Sim, no caso dele, ele estava buscando uma vaga numa área bem específica, então não houve essa necessidade. Enfim, qualquer coisa também poderia ter deixado mais de um vídeo pronto. Gente, aí, dicas aqui, né? Falei para vocês que o tema era amplo, né? Ô, gente, o meu chat sumiu aqui. Ô, Paty, se tiver pergunta aí, você vai me falando, por favor. Vejam bem, cada vaga exige um currículo diferente. Não, às vezes, a descrição, aquilo que é o conteúdo do seu currículo e o layout, mas, no mínimo, o objetivo. Exemplo, você está concorrendo a uma vaga para estagiário, para estágio. O objetivo deve ter lá, estágio na área X. Aí, amanhã ou depois, você vai encaminhar um currículo para um colega seu que te falou que tem uma vaga na empresa dele, mas é nível assistente, não é estágio. Você vai mudar o objetivo do seu currículo, você vai colocar assistente X e Y, da área tal. Então, a gente precisa alterar esse objetivo. A gente não pode ter um currículo geralzão só, não. O que eu aconselho vocês? A terem um currículo geralzão com todas as experiências, todos os cursos, palestras, tudo. Porque esse currículo será a base para outros. Então, você sempre deixa ele salvo e vai atualizando lá. Ah, sua área, por exemplo, a minha área aqui, recursos humanos e carreiras. Deixa um currículo de, por exemplo, gestão de RH pronto, coordenação de RH, implantação de RH, consultoria organizacional, especialista em carreira. Eu posso ter uns 5, 6 currículos diferentes. Isso é uma estratégia super inteligente. Eu atendo um profissional que é contador, ele tem 8 currículos diferentes. Porque as vagas são assim: contador, controller, especialista em finanças, gerente de controladoria, gerente de finanças, gerente administrativo e financeiro. Praticamente, pessoal, é tudo a mesma coisa, só que ele muda o nome da vaga ao enviar o currículo. Certíssimo. No vídeo currículo, a mesma coisa. Então, a dica para vídeo currículo de qualidade é fundo neutro. Se você quiser, como eu aqui, ó, coloquei uma florzinha para enfeitar aqui, né, para vocês ficarem felizes vendo esse fundo. Faça isso com o recrutador também, sabe? Tenha aí algo que te represente. Tenha algo no fundo. Sim?
É só umas perguntas aqui. Ah, Paty, por favor. Estamos fazendo aqui. Qual o tempo recomendável para o vídeo currículo? Cada empresa vai sugerir, vai determinar um tempo. Então, dependendo da complexidade da vaga, por exemplo, se é uma vaga de estágio, pessoal, e a gente solicita um vídeo com 4 minutos, é uma eternidade, porque talvez o estudante ele não tenha experiência profissional, ou tenha pequena experiência profissional. É muito grande, então, geralmente, 2 minutos. Mas se é um profissional já com uma carreira constituída, com um tempo aí, uma bagagem já no mercado, ou que tenha aí seus 40, 50 anos, com certeza ele já teve alguma experiência profissional. Ah, mas não é naquela área específica, mas com certeza ele teve alguma experiência que contribui. Então, um vídeo de 3, 4 minutos, tá? Mas, em geral, a gente determina o tempo. As experiências têm que mudar também? Pois é. Aí são casos específicos. Por exemplo, você está fazendo uma transição de carreira. Digamos que você seja um técnico em química e resolveu agora fazer gestão de RH. Você está saindo da química e querendo ir para recursos humanos ou departamento pessoal. E aí, o que você cita? Tira as experiências ou não, tá? Algumas experiências a gente deve omitir, se não tem nada a ver e se não contribui com a área. Qual que é o pulo do gato, pessoal, nos currículos? A gente conseguir fazer com que a nossa experiência e a nossa formação tenham coerência diante do mercado, que elas façam sentido para o mercado. Então, eu trabalhei em química há 30 anos e agora eu quero trabalhar com um departamento pessoal. Nossa, Carol, nada a ver, não vou conseguir. Peraí, o que você aprendeu em química? Eu aprendi organização de processos, eu lidava com pessoas, eu já fiz processo seletivo, eu já fiz entrevista. Tudo isso contribui para a área de DP, para a área de RH. Então, é isso que você tem que fazer. É claro que a manipulação de elementos químicos não vai contribuir, mas alguma competência técnica você adquiriu. Você sabe usar ferramentas de gestão, você sabe planejar, você tem várias habilidades que são inerentes a praticamente qualquer área. Todo mundo tem. A grande questão é que, na maioria das vezes, a gente não enxerga isso. Você pensa assim, peraí, eu já trabalhei numa padaria, o que isso vai influenciar na psicologia? Você sabe atender cliente. Na psicologia, você vai precisar de atender. Você vai precisar de receber pessoas. Eu era assessorista, trabalhava com elevador, atendendo o público. E agora eu estou em odonto. Você vai precisar atender seu paciente, você vai precisar ser receptivo, você vai precisar conversar. Então, você tem habilidade técnica que já foi desenvolvida. Então, gente, é entender que dentro das nossas experiências sempre haverá uma coerência para uma nova área. Só que, na maioria das vezes, nós, como candidatos, não acreditamos em nós mesmos e transmitimos isso para o mercado. Aí, vou dar uma dica aqui para vocês, diretamente da recrutadora, e eu sou bem chata, gente, em recrutamento e seleção. Vocês têm que convencer o recrutador. Sabe aquela famosa pergunta assim, por que eu deveria contratar você? De cara, o seu currículo deve responder essa pergunta. O seu currículo deve ter palavras da sua área, o seu currículo deve ser bem estruturado, bem escrito e com um layout inovador. Quando o recrutador pega, ele já fala assim, eu devo chamar essa pessoa para uma seleção sim. Eu estou em dúvida nessas experiências, mas ele vai me esclarecer na entrevista. Então, quem vai recrutar é apenas um ser humano e ele precisa ser convencido por você. Então, você, candidato, mais do que ninguém, precisa acreditar que a sua formação e a sua experiência te dão base para executar aquela atividade. Carol, Mais bate. Tem vários aqui, completando, acho que você tem respondido em partes aí, mas eu vou te falar 2 perguntas, tá? Como deixar o currículo mais atrativo quando não se tem experiência? E se podemos colocar os cursos que fazemos online que não estão relacionados à nossa área, né, de formação, e os seminários também. Pois é, olha só, agora nos próximos slides, pessoal, vai acabar que eu vou esclarecer algumas dúvidas que são frequentes, mas se você não tem, 2 questões, tem gente que tem dificuldade porque já tem experiência, muita experiência, e não sabe como descrever isso no currículo, e por outro lado, a gente já tem profissionais que não têm essa experiência, essa bagagem profissional, e também tem dificuldade porque acha que o currículo vai ficar vazio. Não se preocupe com o currículo pequeno, não se preocupe, não deve se colocar lá no currículo assim, em busca do primeiro emprego. Ou seja, você está meio que declarando assim, ó, eu não sei fazer nada. Então,
Mais para frente a gente vai chegar também nesse ponto novamente. Mas, para deixá-lo atrativo, é colocar um bom layout, colocar as informações bem descritas, como, por exemplo, onde você estuda, o período em que você estuda, o turno, competências técnicas que você já desenvolveu, então, assim, habilidade em pacote Office, em softwares específicos da sua área, principalmente, por exemplo, pessoal das engenharias, AutoCAD, SketchUp, SolidWorks, todos esses softwares que são utilizados, é muito importante que você se desenvolva nessa área. É muito importante que vocês saibam Excel. Não é exclusivo das exatas, principalmente humanas e saúde. Tem muita empresa pequena que não tem software para controlar e fazer a gestão dos processos, é tudo planilhado. Aí você tá lá na fila do pão, como diz o outro, né? E aí você não tem Excel, você não sabe manusear pacote Office, o seu pacote Office é básico. Ou seja, você não sabe preparar uma apresentação, você não sabe trabalhar numa planilha. O outro que sabe vai ter vez, e você vai perder a vez por causa disso. Então, talvez, nem sempre as experiências profissionais só são atrativas. As competências técnicas também são. E aí nós vamos ver isso mais para frente, tá? Olha só. Oi, Paty. Antes de você continuar, eu vou pincelar aqui algumas questões que talvez você possa responder no decorrer da apresentação, porque o nosso tempo já está quase terminando, talvez a gente vai prorrogar uns 5 a 10 minutos, tá? Tá. Uma pessoa perguntou aqui que está no fim desse período, né, do curso e tem pouca experiência em estágio. Quais vagas podem concorrer, visto que as vagas de estágio não são mais interessantes? Uhum. É importante ressaltar que a pessoa que está formando nem convém pegar estágio, porque o estágio, o prazo é muito curto, né? Você tem que estar começando, né? Outra questão aqui, é importante colocar a monitoria, atividade extracurricular, que é feita durante a faculdade no currículo? Pois é. Ô, Paty, isso... Deve colocar estudo EAD? Pois é. Vi aqui, agora abriu aqui, gente, o chat. Olha só, o que acontece, pessoal, com relação a qualificações em termos de palestras, workshops, seminários e tudo mais, não dá para você citar tudo no currículo, tá? Não dá, não tem condição, a menos que a sua experiência profissional seja menor, e aí dê para você citar isso no seu currículo, porque não vai estender o currículo. Agora, o lugar perfeito para você citar tudo que você já fez é o LinkedIn. Porque o LinkedIn, ele não é uma peça fria como o currículo vitae. Ele, sim, tem espaço de sobra, é a ferramenta perfeita para você colocar tudo isso lá, mesmo que não tenha a ver com a área que você estuda, mesmo que seja divergente. Por exemplo, eu sou de recursos humanos e carreiras e estudo finanças. Aí eu estou participando, por exemplo, estou estudando sobre o mercado financeiro, ações na bolsa, não tem a ver com a minha área, né? Mas eu posso citar isso no LinkedIn, são áreas de interesse, né, da minha parte. Então, assim, no LinkedIn, no currículo, não cite tudo, e muito menos aquilo que não tem a ver com a área que você está buscando, tá? Deixa eu só ver aqui, tem uma outra, EAD, cita que é EAD, porque hoje isso é um ponto super positivo, a empresa vai bater o olho e falar assim, opa, esse aqui não tem deslocamento. Se ele atrasar aqui na empresa, ele pode assistir daqui mesmo a aula. O curso é mais rápido. Ele precisa ser disciplinado para estudar à distância. Antes, há um tempo atrás, a gente tinha esse preconceito no mercado. Hoje, não. A tecnologia favoreceu demais a educação à distância. Então, pode ficar tranquilo e citar seu curso EAD lá, tá? Olha aí, pessoal. Vamos então aqui, que aí já vai esclarecer mais alguns pontos. Erro de português no currículo. É o fim da picada. Não deixa passar. Faça o seu currículo e revise. Cansou de ver seu currículo? Peça para alguém que seja bom em português revisar seu currículo. Não deixa passar erro. Tem gente que erra o nome no currículo. Carol, mas isso é só um erro de digitação. É um pecado. Erro de português no currículo. Não deixa passar. Não informar o período que você estuda também é um pecado. Você tem que informar em qual período você está. Por exemplo, tem matérias específicas que são cursadas a partir de determinados períodos. Se você não cita esse período, você pode ser eliminado. Imagina que o recrutador tem uma pilha lá de 1000 currículos para triar e ele vai fazer uma pesquisa por palavra-chave. Ele vai pesquisar, puxar
filtrar apenas os currículos que tenham aqueles dizeres que ele busca. Um dos exemplos é período. Por exemplo, entre terceiro e sexto. Se o seu período está fora, ele não vai puxar seu currículo, e se não tem o período, ele não vai puxar seu currículo. Então, é importante citar. E outra coisa, tem uma vaga para o turno da tarde, você está na manhã, ok, já é mais fácil. Opa, mas eu gostei muito desse, ele está à tarde, vou negociar com ele horário. E por aí vai, tá? Citar competências comportamentais, como eu já falei para vocês. Deixar de informar os dados de contato. Tem gente que manda currículo sem nome. Ah, Carol, mas aí você pega no e-mail da pessoa. E quando o e-mail da pessoa é pouco profissional? Por exemplo, coxinha@tatatá. E aí? Como é que eu vou mandar e-mail de volta por coxinha? Ô, coxinha, você me mandou o currículo. Gente, isso aqui não é piada. É realidade. Eu recebo currículo assim, sem o nome e com um e-mail assim que você fala, o que é isso? Então, é absurdo. E na concorrência que a gente tem, isso pode ser eliminatório, tá? Bom, vamos lá. Dúvidas frequentes. Devo colocar foto no currículo? Pois é, não é mais usual. Mas vamos lembrar uma questão importante. O currículo não é a sua peça publicitária? Não é proibido colocar foto. Se você achar que vai contribuir super no seu currículo, coloque. Eu não recomendo. Apenas se a empresa solicitar. Peraí. Estou fazendo transição de carreira. Aí, ó, devo omitir a formação anterior? Às vezes, sim. Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, somos nós que não enxergamos a compatibilidade entre uma área e outra. Por exemplo, uma aluna falou para mim, Carol, eu fiz farmácia e agora eu curso odonto. Nada a ver uma área com a outra. Oh, peraí, como não tem a ver? Na odonto você não vai usar medicação? A odonto não é área da saúde? Como que farmácia e odonto não se interligam? Não vai tirar a formação em farmácia, não. Vamos deixar. Você tem que aprender a vender essa formação anterior como um ponto positivo para o mercado. Não é falar assim, joguei meu tempo fora porque eu fiz um curso que eu não gostei. Não. Fala assim, opa, a odonto, ela complementa todos os meus conhecimentos em farmácia e vice-versa. Se eu precisar de atuar na farmácia, eu tenho capacidade, mas na odonto, a farmácia vai, assim, me ampliar muitos horizontes. Fantástico. E se você quiser trabalhar como representante, por exemplo, de produtos, insumos odontológicos? Melhor ainda. Então, é pensar que às vezes somos nós quem criamos uma barreira e que achamos que não tem coerência. Carta de apresentação ainda é usual? Não é usual. Não manda carta de apresentação. Outra coisa, não fique escrevendo texto no corpo do e-mail. Vai mandar? Carol, boa tarde, segue meu currículo para a vaga X. Obrigada, tchau, acabou. Não precisa falar assim. Prezada Carolina, estou mandando o currículo para a vaga tal e como me coloco à disposição, caso queira me entrevistar, porque eu tenho disponibilidade para... Nananá. Eu lembro que eu tenho habilitação, disponibilidade para mudança, disponibilidade de horário, eu posso mudar a faculdade para o turno da manhã. Nada disso. O recrutador não vai ler. Quando ele abrir seu e-mail, ele só quer o arquivo. Ele só quer o seu currículo. Ele vai ver o que ele precisa no currículo. E se o trailer for interessante, ele vai chamar você para te conhecer melhor, tá? Então, não é usual. Posso citar experiências autônomas? Aí, gente, essa aqui é a melhor, na minha opinião. Às vezes, a gente desvaloriza as nossas experiências anteriores, porque a gente acha que não tem a ver com a área que a gente está estudando. Bom, geralmente são as experiências informais e autônomas. Então, por exemplo, Carol, eu curso engenharia mecânica, mas eu estou trabalhando como motorista de aplicativo. E aí? E eu não tenho outras experiências. Coloco isso? Eu vou colocar, por exemplo, que eu sou Uber? É isso aí. Pode colocar. Motorista de aplicativo. Se você não quiser citar o aplicativo, coloque. Por quê? Como motorista de aplicativo, você não precisa ter jogo de cintura, você não precisa se comunicar, você não precisa ser agradável na viagem para você receber 5 estrelas ou receber aí uma graninha extra. Você vai precisar disso na engenharia mecânica também, porque você vai ter que vender a sua imagem, você vai ter que vender o seu trabalho, você vai ter que vender o seu serviço. Carol, eu sempre trabalhei de forma autônoma, eu vendia lingerie e agora eu estou fazendo psicologia, não vou aproveitar nada. Mas você vai aproveitar. Por quê? Você aprendeu a conversar, se relacionar, fazer negócio.
Na psicologia você vai precisar disso também. Então, pessoal, entendem que às vezes essas experiências que são desvalorizadas por nós é um erro da nossa parte. Outra questão é que, Carol, mas essas experiências não foram formalizadas, eu não tinha carteira assinada. Ok, hoje o mercado está super liberal com esse tipo de situação. Eu era PJ, emitia nota fiscal. Ok, você tinha um contrato, e muitas vezes você nem tinha contrato, você só emitia a nota. Como é que você vai comprovar? Na prática. Eu sei fazer. É isso. Será que a empresa vai solicitar certificado de Excel? Não vai. De inglês, pode ser. Línguas estrangeiras, pode ser. Mas de Excel, pacote Office e algum software específico, é prática. Você vai fazer uma prova lá na hora. E se você souber fazer, tá valendo. Eu sei negociar. Eu trabalhava como autônomo numa empresa, por exemplo, do meu tio, numa loja de tintas do meu tio. Eu era operador de caixa. Eu sei tudo da atividade financeira. Você está indo para o escritório contábil. Ok, pode ser uma ótima experiência. Mas não está em carteira? Não tem problema. Você só vai citar isso na hora da entrevista. Você não vai colocar isso lá no seu currículo assim, experiência autônoma, fora da carteira. Nada disso. Vai ficar caladinho. Seu currículo é a isca. Por exemplo, pensa aí, o peixe está aqui. Você jogou a isca aqui, uma minhoca. Digamos que aquela minhoca ali seja de mentira, mas o bichinho está mexendo. É um elemento que mexe. O peixe não está vendo que aquilo ali é de mentira. Ele vai pegar a isca. Aí, o que eu estou falando para vocês? A gente não vai mentir no currículo, mas você não vai ser ingênuo de não saber vender a sua imagem. E é isso que acontece na maioria das vezes. As suas competências técnicas. Então, o que você vai fazer? Vai colocar lá assim, olha, por exemplo, no meu currículo, pessoal, quando eu preciso de encaminhar currículo para participar de algum processo de avaliação para consultoria organizacional, eu coloco todas as minhas experiências em consultoria. E muita experiência não tinha nem contrato. Como que eu comprovo? Na prática. Carolina, sabe fazer o processo de avaliação de desempenho 360 graus? Sei. Qual software você usa? X. Como é que você faz? Qual é a metodologia? Y. Me fala os resultados que você já obteve. Esse. Pronto, tá comprovado, que eu sei. Então, a experiência em carteira, pouco importa. Venda a sua experiência. Tudo aquilo que você faz pode ser aproveitado. Então, pessoal, não vacilem. A experiência numa pequena empresa, a experiência como autônoma, a experiência numa empresa familiar, ela vai contar. E aí, muitas vezes, é você que não sabe, é quem não sabe valorizar essa experiência e transmitir isso para o mercado. Ok? Bom, Paty, tem mais perguntas aí? Carol, tem perguntas mais específicas, né? Uma pessoa perguntando aqui, ela tem interesse pela área de mudou de curso, entendeu? Se ela coloca o curso antigo, acho que você já respondeu, né? Aqui voltou o chat aqui para mim. Bom, pessoal, então acredito que eu tenha passado aqui pelos tópicos mais importantes. Lembrem-se de treinar a gravação do vídeo currículo, mesmo que você grave 20 vezes, pega seu celular, prepara o fundo, prepara a sua imagem, né? Quem tiver que passar uma maquiagem, dar uma melhorada aí, às vezes, nas olheiras, ajeitar os cabelinhos e tal, pôr uma roupa comportada e etc. Tentar evitar ruído. A gente sabe, pessoal, e é compreensível que tá todo mundo dentro de casa, igual eu mesmo, vocês devem ter ouvido o som de fundo aí, né? Tem neném aqui. Então, tem barulho e tal. O que não pode é, por exemplo, criança ficar correndo atrás na hora que você estiver fazendo seu vídeo currículo, o seu cachorro atormentando demais. Agora, digamos que você tem pouquíssimo tempo para fazer, e é o único momento que você consegue, você está se desdobrando, aí passa o carro do ovo, o carro da vassoura, martelada na parede. Algumas coisas assim vão ser relevadas, tá? Mas o que vai contar é a sua preparação, dá para perceber isso. Um ambiente tranquilo, calmo, sem movimentação, com fone de ouvido para captar bem o som e tudo mais, tá? Bom, Nayara, pode entrar lá na plataforma, tá, Nayara? Tem o nosso e-mail aí também, tá, gente? Carreiras@newtonpaiva. Lembrando que os atendimentos do Carreiras, eles são condicionados às trilhas de carreiras. Então, vocês têm que entrar lá, fazer as trilhas. Quem concluir as trilhas vai ter acesso à minha agenda e vai poder agendar a orientação. Mas, quem tiver questões muito específicas, mande e-mail que a gente vai auxiliar vocês.
O nosso objetivo é fazer com que vocês estejam preparados para o mercado. Então, a gente vai apoiar vocês no que for preciso, tá? Enviem as dúvidas também, enviem sugestões, pessoal, de temas que vocês gostariam de se preparar, e aí a gente vai preparando os workshops para vocês aí. Bom, me deem retorno aqui no chat, e aí, o que vocês acharam? Deu para pegar? Fui clara? Cadê vocês? Ok, aí, ó. Boa noite, Carol. Só boa noite. Pelo espetáculo da sua apresentação. Agora eu entendi muita coisa, porque mesmo tendo muita experiência, não estava conseguindo, né, ter esse acesso, né, às entrevistas. Então você foi assim, fantástico, me esclareceu tudo hoje. Aí já estou com bastante informação. Foi excelente. Muito obrigada. Ótimo. Oi, gente, muito obrigada, então, a vocês. Nós, infelizmente, precisamos finalizar, né? Vou entrar em outra live agora, numa sala de aula lá da engenharia, e espero ver vocês nos nossos próximos eventos, viu? Um abraço para todos vocês, boa sorte, nós estamos à disposição de vocês no Carreiras. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.